Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Apêndice da 13ª sessão. Título: As forças, modos de movimento ou inteligências? Esta é a última palavra da ciência física até o ano corrente de 1888. As leis mecânicas nunca serão capazes de provar a homogeneidade da matéria primordial, a não ser por via de inferência e como desesperada necessidade, quando não haja outro recurso, como no caso do éter. A ciência moderna não está segura de si mesma, senão em seu próprio terreno e domínio, dentro dos limites físicos do nosso sistema solar, além do qual tudo, inclusive a menor partícula de matéria, é diferente da matéria que ela conhece e onde a matéria existe em estados de que não pode formar ideias. Esta matéria verdadeiramente homogênea está muito além da percepção humana, se limita apenas aos nossos 5 sentidos. Nós lhe sentimos os efeitos por intermédio das inteligências, que são os resultados da sua diferenciação primordial, inteligências a que damos o nome de Dayan Korans, e que são chamadas os 7 governadores nas obras herméticas, aqueles que Pimandro, o pensamento divino, menciona como os poderes construtores, e Asclépio como os deuses celestes. Esta matéria, a substância primordial verdadeira, o númeno de toda a matéria, que conhecemos alguns de nossos astrônomos, tiveram que admiti-la porque já não esperam que seja possível explicar a rotação, a gravidade e a origem das leis mecânicas físicas sem que a ciência aceite aquelas inteligências. Em sua obra já citada sobre astronomia, Rolf adota inteiramente a teoria de Kant, teoria que, se não em seu aspecto geral, pelo menos em alguns de seus traços, lembra muitíssimo certos ensinamentos esotéricos. Observação número 1. Trecho retirado do livro Hipóteses Cosmogônicas. Continuação da narrativa. Ali vemos o sistema do mundo que renasce de suas cinzas por meio de uma nebulosa, a emanação dos corpos mortos e dissolvidos no espaço, em virtude da incandescência do centro solar. Reanima-se pela matéria combustível dos planetas. Nessa teoria, que surgiu e tomou forma no cérebro de um jovem de apenas 25 anos de idade e que nunca sairia de sua terra natal, Königsberg, pequena cidade do norte de Prússia, não podemos deixar de reconhecer a presença de um poder inspirador externo ou uma prova da reencarnação, como pensam os ocultistas. Preenche ela uma lacuna que nem o próprio Newton, com todo o seu gênio, pode suprir. É certamente a nossa matéria primordial, a caixa, que Kant se referia, quando pressupôs uma substância primordial difundida por todo o universo a fim de evadir as dificuldades de Newton e sua falta de êxito em explicar só pelas forças naturais o impulso primitivo transmitido aos planetas. Porque, conforme observa ele no capítulo 8 de sua obra, se admite que a perfeita harmonia das estrelas e dos planetas e as coincidências dos planos de suas órbitas provam a existência de uma causa natural
que seria, portanto, a causa primordial, essa causa não pode realmente ser a matéria que ocupa hoje os espaços celestes. Deve ser a que enchia o espaço, a que era o espaço originalmente, e cujo movimento como matéria diferenciada foi a origem dos movimentos atuais dos corpos siderais e que, transformando-se em condensação nesses mesmos corpos, abandonou assim o espaço que hoje se encontra vazio. Em outras palavras, os planetas, os cometas e o próprio Sol se compõem desta mesma matéria, a qual, tendo-se originalmente condensado nestes corpos, conservou a qualidade de movimento que lhe era inerente, qualidade que, estando agora concentrada nos núcleos de tais corpos, dirige todo o movimento. Uma ligeira alteração de palavras e alguns acréscimos bastariam para que isto se convertesse em nossa doutrina secreta. Esta última ensina que a matéria-prima, original, divina e inteligente, direta emanação da mente universal, Daivi Prakriti, a luz divina, que emana do Logos. Observação número 2. Luz, a que nós chamamos de Foá. Continuação da narrativa. Formou os núcleos de todos os orbes que se movem no cosmos. É o poder de movimento e o princípio de vida informador, sempre presente, a alma vital dos sóis, luas e planetas, inclusive de nossa Terra, latente e o primeiro ativo, o segundo, o soberano e guia invisível do corpo grosseiro, unido e associado à sua alma, que é, em suma, a emanação espiritual dos respectivos espíritos planetários. Outra ideia completamente oculta é aquela teoria de Kant, segundo a qual a matéria de que são formados os habitantes e os animais dos outros planetas é de natureza mais leve e mais sutil, e de conformação mais perfeita à medida que aumenta a distância do Sol. Este se acha demasiado desprovido de eletricidade vital do princípio físico produtor da vida. Assim, os homens de Marte são mais etéreos que nós, ao passo que os de Vênus são mais densos e muito mais inteligentes, embora menos espirituais. A última doutrina não é de todo a nossa. Não obstante, essas teorias de Kant são tão metafísicas e transcendentais como qualquer doutrina oculta, e mais de um homem de ciência, se tivesse a coragem de dizer o que sente, e as acertaria como o fez Rolf. Da mente e da alma dos sóis e estrelas de Kant, ao Mahat, a mente, e ao Prakrit dos Purushas, não há mais que um passo. Reconhecendo-o, a ciência, afinal, não estaria senão admitindo uma causa natural, se elevasse ou não as suas crenças a tais alturas metafísicas. Mas, em nosso caso, Mahat, a mente, é um Deus, e a fisiologia só admite a mente como função temporária do cérebro material e nada mais. O Satanás do materialismo de tudo igualmente escarnece e nega tanto o visível como o invisível, não vendo na luz, no calor, na eletricidade e até no fenômeno da vida, senão propriedades inerentes à matéria. Rir-se quando chamamos a vida de princípio vital
desprezando a ideia de que seja independente e distinta do organismo. Mas, neste ponto, como em tudo, também divergem as opiniões científicas, e há homens de ciência que esposam conceitos semelhantes aos nossos. Veja-se, por exemplo, o que diz o Dr. Richardson, já tão citado em outra parte, quanto a este princípio vital, por ele chamado éter nervoso. Segue o trecho. Refiro-me tão só a um agente material verdadeiro, refinado talvez para o mundo em geral, mas efetivo e substancial. Um agente com atributos de peso e volume, um agente suscetível de combinações químicas e, portanto, de alterar o seu estado físico. Um agente passivo em sua ação, vale dizer, que é sempre impulsionado por fatores estranhos. Observação número 3. Isto é um erro, por implicar um agente material distinto das influências que o movem, ou seja, a matéria cega e possivelmente Deus, também quando esta vida una é em si mesma Deus e os deuses. Continuação da narrativa, que obedece a outras influências. Um agente que carece do poder de iniciativa, que não tem vis ou energia nature. Observação número 4. Refere-se aqui também ao mesmo erro. Continuação da narrativa. Mas que desempenha um papel importantíssimo, se não primário, na produção dos fenômenos resultantes da ação da energia sobre a matéria visível. Fim do trecho. Observação número 5. Retirado da Revisão Popular de Ciência, no volume 10. Continuação da narrativa. Como a biologia e a fisiologia hoje negam em todo a existência de um princípio vital, esta opinião, juntamente com o admitido por Quatrefages, vale por uma confirmação clara de que existem homens de ciências que têm sobre as coisas ocultas as mesmas ideias dos teósofos e dos ocultistas. Estes reconhecem o princípio vital distinto e independente do organismo material, sem dúvida, porque a força física não pode ser divorciada da matéria, mas constituído por uma substância que existe em um estado não conhecido da ciência. A vida para eles é alguma coisa mais que a interação de átomos e moléculas. Existe um princípio vital sem o qual nenhuma combinação molecular jamais poderia produzir um organismo vivo, e muito menos a chamada matéria inorgânica do nosso plano de consciência. Por combinações moleculares entendemos, é claro, as da matéria de nossas atuais percepções ilusórias, matéria que só transmite energia no plano em que nos encontramos. E este é o ponto principal que está em debate. Observação número 6. É ogiva, um mito, como diz a ciência, ou não o é. Perguntam alguns teósofos que vacilam entre a ciência materialista e a idealista. A dificuldade que sentimos para bem compreender os problemas esotéricos que dizem com o estado último da matéria, reedita aquele velho quebra-cabeça do objetivo e do subjetivo. O que é matéria? É a matéria de nossa presente consciência objetiva outra coisa além de nossas sensações? É verdade que as sensações que experimentamos vêm de fora, mas podemos realmente, exceto no tocante aos fenômenos, falar da matéria grosseira deste plano como de uma coisa à parte e independente de nós?
A todos estes argumentos responde o ocultismo. A matéria, na realidade, não é independente de nossas percepções, nem existe fora delas. O homem é uma ilusão. De acordo? Mas a efetiva existência de outras entidades ainda mais ilusórias, embora não menos reais do que nós, nem por isso deixa de afirmar-se. Antes, se robustece com aquela doutrina do idealismo vedantino ou mesmo a do idealismo de Kant. Fim da observação número 6. Continuação da narrativa. Vê-se, pois, que os ocultistas não estão em posição singular quanto às suas crenças. Nem são assim tão nécios, afinal de contas, que rejeitem a gravidade da ciência moderna, juntamente com as outras leis físicas, e aceitem em seu lugar a atração e a repulsão. Para eles, estas duas forças contrárias são simplesmente dois aspectos da unidade universal chamada mente manifestada. Aspectos em que o ocultismo, por meio de seus grandes videntes, percebe uma legião inumerável de seres atuantes. Os Dayan-Kohans cósmicos, entidades cuja essência em sua natureza dual é a causa de todos os fenômenos terrestres. Porque essa essência é consubstancial com o oceano elétrico universal, que é a vida, e sendo, como já dissemos, dual, positiva e negativa. São as efluências dessa dualidade que ora atuam sobre a Terra com o nome de modos de movimento, e atualmente a própria palavra força tem dado motivo a objeções pelo receio de que possa alguém ser induzido a separá-la da matéria, ainda que só em pensamento. Segundo o ocultismo, é aos efeitos daquela essência dual que chamamos ora força centrípeta e centrífuga, ora polos positivo e negativo, ou polaridade, frio e calor, luz e trevas, e etc. É de acrescentar que os cristãos das igrejas gregas e católicas romanas, acreditando como acreditam em anjos, arcanjos, arcontes, serafins e estrelas matutinas, em suma, em todos aqueles deleites da raça humana teológicas que regem os elementos cósmicos, embora relacionem tudo isso cegamente a um Deus antropomórfico, demonstram mais sabedoria que a ciência quando os nega de modo absoluto e advoga suas forças mecânicas. Porque estas se comportam frequentemente com inteligência e precisão mais que humanas. A despeito disso, tal inteligência é negada, atribuindo-se tudo a um cego acaso. Mas, assim como de Maistre estava com a razão ao dizer que a lei da gravitação não era senão uma palavra destinada a substituir a coisa desconhecida, também nós temos o direito de aplicar a mesma observação a todas as outras forças da ciência. E se nos objetarem que o conde era um católico romano apaixonado, poderemos citar Le Couturier, materialista não menos apaixonado, que disse a mesma coisa, como ainda Herschel e muitos outros. Observação número 7. Veja-se o artigo O Museu da Ciência, de agosto de 1856. Continuação da narrativa. Dos deuses aos homens, dos mundos aos átomos, da estrela ao vagalume, do sol
ao calor vital do mais humilde ser orgânico, o reino da forma e da existência é uma imensa cadeia cujos elos se acham todos interligados. A lei de analogia é a chave mestra para o problema do mundo, e os diversos elos da cadeia devem ser estudados coordenadamente em suas mútuas relações ocultas. Por isso, quando a doutrina secreta pressupõe que o espaço condicionado ou limitado, o espaço de posição, só tem existência real neste mundo de ilusão, ou, em outras palavras, em nossas faculdades de percepção, quer significar que todos os mundos, os superiores como os inferiores, interpenetram o nosso próprio mundo objetivo, que milhões de coisas e de seres se acham quanto à localização ao nosso redor e dentro de nós, assim como nós o estamos ao redor deles, com eles e neles. E isso não é uma simples figura de retórica metafísica, mas sim a expressão de um fato real da natureza, por mais incompreensível que seja para os nossos sentidos. Cumpre entender, porém, a linguagem do ocultismo antes de criticar suas afirmações. Por exemplo, a doutrina se nega, como também o faz a ciência em certo sentido, a empregar os termos em cima e embaixo, superior e inferior, como relação às esferas invisíveis, uma vez que, neste particular, tais expressões carecem de sentido. Da mesma forma, as palavras Oriente e Ocidente são meramente convencionais e necessárias tão só para ajudar as nossas percepções humanas, pois, embora tenha a Terra os seus dois pontos fixos nos polos norte e sul, o oeste e o oeste variam segundo a posição que ocupamos na superfície da Terra e em virtude de sua rotação de Ocidente para Oriente. Assim, quando se mencionam outros mundos, melhores ou piores, mais espirituais ou ainda mais materiais, invisíveis em qualquer dos casos, o ocultista não situa essas esferas nem fora nem dentro de nossa terra, como o fazem os teólogos e os poetas, porque elas não se localizam em nenhuma parte do espaço conhecido ou concebido pelo profano. Fundem-se, por assim dizer, com o nosso mundo, interpenetram-no e são por ele interpenetrados. Há milhões e milhões de mundos que nos são visíveis, muito maior que o número do que se acham fora do alcance dos telescópios. E grande parte destes últimos não pertencem ao nosso plano objetivo de existência. Ainda que tão invisíveis como se estivessem situados a milhões de milhas de nosso sistema solar, coexistem conosco junto de nós, dentro de nosso próprio mundo, e são tão objetivos e materiais para os seus respectivos habitantes quanto o é o nosso mundo para nós. Mas a relação entre esses mundos e o nosso não é como a de uma série de caixas ovais encerradas umas nas outras, à maneira de certos brinquedos chineses. Cada mundo está sujeito às suas próprias leis e condições especiais, sem ter relação direta com a nossa esfera. Os habitantes destes mundos, já o dissemos, podem, sem o sabermos ou sentirmos, estar passando através de nós ou ao nosso lado como um espaço vazio. Suas moradas e suas regiões interpenetram as nossas, sem perturbar com isso a nossa visão, porque ainda não possuímos as faculdades necessárias à sua percepção. No entanto, graças à sua visão espiritual,
os adeptos e até alguns videntes e sensitivos podem distinguir em maior ou menor grau a presença entre nós e a proximidade de seres que pertencem a outra esfera de vida. Os que vivem nos mundos espiritualmente superiores só se comunicam com os mortais terrestres que, por seus esforços individuais, se elevam até o plano mais elevado que aqueles ocupam. Os filhos de Bhumi, a terra, consideram os filhos dos Devalokas, as esferas angélicas, como os seus deuses, e os filhos dos reinos inferiores olham os homens de Bhumi como os seus devas ou deuses. Os homens não têm consciência disso por causa da sua cegueira. Eles, os homens, tremem diante daqueles ao mesmo tempo que os utilizam para os fins mágicos. A primeira raça de homens era a dos filhos nascidos da mente, dos primeiros. Eles, os Pitris e os Devas, são os nossos progenitores. Observação número 8. Retirado do livro 2º do comentário do livro de Zizian. As chamadas pessoas cultas ridicularizam a ideia de sílfides, salamandras, ondinas e gnomos. Os homens de ciência consideram como um insulto a simples menção de semelhantes superstições, e pondo de lado a lógica e o senso comum, como esse desprezo que tão a miúde é o apanágio da autoridade reconhecida, deixam que aqueles a quem lhes cumpre instruir fiquem sob a impressão absurda de que em todo o cosmos, ou pelo menos em nossa própria atmosfera, não existem outros seres inteligentes e conscientes além de nós mesmos. Observação número 9. A questão da pluralidade de mundos habitados por criaturas dotadas de o que disse o grande astrônomo francês Camille Flammarion em seu livro A Pluralidade dos Mundos Habitados. Fim da observação número 9. Continuação da narrativa. Qualquer outra humanidade composta de seres humanos diferentes não será chamada humana se os seus componentes não tiverem 2 pernas, 2 braços e uma cabeça com feições de homem, se bem que a etimologia da palavra não pareça ter muita relação com o aspecto geral da criatura. Assim, enquanto a ciência rejeita e menospreza até a simples possibilidade da existência de tais seres invisíveis, invisíveis para nós, a sociedade, apesar de no íntimo acreditar neles, troça abertamente da ideia e acolhe com risos obras tais como O Conde de Gabalis, sem atentar que as sátiras franca é a mais segura das máscaras. No entanto, esses mundos invisíveis existem, tão densamente povoados quanto o nosso, acham-se disseminados no espaço aparente em número incontáveis. Alguns são muito mais materiais que o nosso próprio mundo, outros vão se tornando cada vez mais etéreos, até que perdem a forma e ficam como sopros. E não serem vistos pelos nossos sentidos físicos não é a razão para que se descreia de sua existência. Os físicos não podem ver os seus átomos, o seu éter, os seus modos de movimento ou forças, e contudo os aceitam, e os inclui entre os seus ensinamentos.
Se vemos que a matéria, mesmo no mundo natural que conhecemos, nos proporciona uma analogia parcial para a difícil concepção de semelhantes mundos invisíveis, parece fácil admitir a possibilidade de sua existência. A cauda de um cometa, que, atraindo a nossa atenção com o seu resplendor, não perturba nem impede a nossa visão, uma vez que através dela vemos os objetos situados do outro lado, já nos oferece um começo de prova quanto àquela existência. A cauda de um cometa passa rapidamente através de nosso horizonte e não a sentimos, nem nos damos conta de sua passagem, senão por causa da luminosidade que ela projeta. Luminosidade que muitas vezes só é percebida por um pequeno número de pessoas a quem o fenômeno interessa, continuando as demais a ignorar-lhe a presença acima ou através de uma região do nosso globo. Essa cauda pode ou não ser parte integrante do cometa. A sua tenuidade, porém, não basta como exemplo. Sim, porque não é uma questão de superstição, mas simplesmente de ciência transcendente, e mais ainda de lógica, admitir a existência de mundos constituídos por matéria muito mais tênue que a da cauda de um cometa. Negando tal possibilidade, a ciência não caiu durante o século passado em mãos da filosofia nem da verdadeira religião, mas tão somente nas da teologia. Para melhor contestar a pluralidade até mesmo dos mundos materiais, crenças que muitos homens da Igreja entendem ser incompatíveis com os ensinamentos e as doutrinas da Bíblia. Observação número 10. Não obstante, pode-se demonstrar com o testemunho da própria Bíblia e o de tão bons teólogos cristãos como o do cardeal Wiseman, que esta pluralidade vem ensinada assim no Antigo como no Novo Testamento. Fim da observação número 10. Continuação da narrativa. Maxwell chegou a caluniar a memória de Newton, tentando convencer os seus leitores de que os princípios consubstanciados na filosofia newtoniana são os que existem no fundo de todos os sistemas ateus. Observação número 11. Veja-se isso no livro A Pluralidade dos Mundos, no volume 2. Continuação da narrativa. O Dr. Whewell negava a pluralidade dos mundos apelando para as provas científicas, escreve o professor Winchell. Observação número 12. Consulte a este respeito a pluralidade dos mundos habitados de Flammarion, onde consta a lista dos numerosos homens de ciência que escreveram para demonstrar os bons fundamentos da teoria. Continuação da narrativa. E se a habilidade dos mundos físicos, dos planetas e das longínquas estrelas que brilham por miríades acima das nossas cabeças é tão discutida que probabilidades pode haver de aceitar-se a existência de mundos invisíveis no espaço aparentemente transparente que nos rodeia? Se, porém, pudermos conceber um mundo formado de matéria ainda mais tênue em relação aos nossos sentidos que a da cauda de um cometa e, consequentemente, imaginar habitantes que sejam tão etéreos em comparação com o seu globo quanto o somos em relação à nossa terra de crosta dura e rochosa, não haverá de estranho
que não os vejamos e nem sequer tenhamos consciência de que existam e estejam ali presentes. Em que será essa ideia contrária à ciência? Não se poderá supor que os homens e os animais, as plantas e as rochas seriam ali dotados de sentidos completamente diferentes dos que possuímos? Não poderiam os seus organismos nascer, desenvolver-se e existir sob o império de leis outras que não as que regem o nosso pequeno mundo? Será absolutamente necessário que todo ser corpóreo seja revestido de um envoltório cutâneo idêntico ao que foram proporcionados a Adão e Eva segundo a lenda do Gênesis? A corporeidade, assim, nos diz mais de um homem de ciência, pode existir sob mais de diversas condições. O professor Wintel, discutindo a pluralidade dos mundos, tece as seguintes considerações. Segue o trecho. Nada tem de improvável que substâncias de natureza refratária possam estar tão mescladas com outras, conhecidas ou desconhecidas, a ponto de suportarem variações de frio e de calor muitíssimo superiores às suportáveis pelos organismos terrestres. Os tecidos dos animais terrestres são apropriados tão somente às condições terrestres. Aqui mesmo vemos diferentes tipos e espécies de animais organizados para viverem sob condições, ambientes inteiramente díspares. Que um animal seja quadrúpede ou bípede é coisa que não depende das necessidades da organização, do instinto ou da inteligência. Não é uma necessidade da existência perceptiva que um animal deva possuir exatamente 5 sentidos. Podem existir na Terra animais sem olfato, nem paladar. Podem existir seres em outros mundos e até neste que sejam dotados de sentidos em número superior aos que possuímos. Semelhante possibilidade transparece se considerarmos como deve ser provável que outras propriedades e outros modos de existência façam parte de recursos do cosmos, inclusive os da matéria terrestre. Há animais que vivem ali onde o homem pereceria, no solo, nos rios, no mar. E neste caso, porque não pode suceder o mesmo com os seres humanos de organizações diferentes? A existência corpórea racional não está condicionada ao sangue quente ou a uma temperatura qualquer, se esta não modifica a classe de matéria de que se compõe o organismo. Podem existir inteligências em corpos de tal natureza que não requeiram o processo de ingestão, assimilação e reprodução. Tais corpos não teriam necessidade de alimento diário nem de calor. Poderiam estar sumidos nos abismos insondáveis do oceano, viver em um alcantilado rochedo exposto a tormentas do inverno ártico, ou ainda submergidos durante 100 anos nas entranhas de um vulcão, sem contudo perderem a consciência e a faculdade de pensar. Isso é concebível. Por que não poderiam existir naturezas psíquicas encerradas no interior do sílex e da platina indestrutíveis? Estas substâncias não estão mais distanciadas da natureza da inteligência do que o estão o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o cálcio. Mas sem deixar ir tão longe o pensamento, não poderiam inteligências elevadas estar incorporadas em formas tão indiferentes às condições externas como a da sálvia das planícies ocidentais, o líquen do lavrador
os rotíferos que resistem à seca durante anos ou as bactérias que permanecem vivas em águas ferventes? Estas sugestões têm simples o objetivo de lembrar ao leitor quão pouco estamos à altura de determinar as condições necessárias para a vida inteligente e organizada como base nos padrões de existência corpórea sobre a Terra. A inteligência é, por sua própria natureza, tão universal e uniforme como as leis do universo. Os corpos representam apenas a adequação local da inteligência às modificações particulares da matéria universal ou da força. Fim do trecho. Observação número 13. Trecho retirado do livro A Vida do Mundo, nas páginas 497 a 500 e seguintes. Continuação da narrativa. Não sabemos, graças às descobertas desta mesma ciência que tudo nega, que nos achamos rodeados por miríades de vidas invisíveis? Se os micróbios, as bactérias e os tutti quanti do infinitamente pequeno são invisíveis aos nossos olhos em razão de suas ínfimas dimensões, não poderiam acaso existir no polo oposto seres igualmente invisíveis em razão da contextura e da matéria, ou numa palavra, de sua tenuidade? O raio de sol que penetra em nosso aposento revela em seu percurso uma infinidade de seres minúsculos, cuja vida fugaz se passa e chega ao fim na mais completa indiferença de que sejam ou não percebidos pelos nossos sentidos mais grosseiros. E o mesmo sucede com os micróbios, as bactérias e outros organismos semelhantes, também invisíveis, que povoam elementos diversos. Os homens viveram sem a noção da existência daqueles seres durante os longos séculos de triste obscurantismo, depois que o facho do saber dos sistemas altamente filosóficos dos pagãos deixou de projetar sua luz resplandecente sobre as épocas de intolerância e fanatismo do cristianismo primitivo. E agora parece que os homens como que desejam ainda passar por alto. E contudo, estas vidas nos rodeavam, então, como hoje nos rodeiam. E trabalharam, obedientes às suas próprias leis, e só quando nos foram pouco a pouco reveladas pela ciência é que começamos a travar conhecimento com elas e com os efeitos que produzem. Quanto tempo foi necessário ao mundo para se tornar o que é hoje? Se pode admitir que atualmente ainda chega ao nosso globo poeira cósmica que antes nunca havia pertencido à Terra. Observação número 14. Retirado de A Vida do Mundo. Continuação da narrativa. Não será muito mais plausível acreditar com os ocultistas que durante os milhões e milhões de anos transcorridos depois que aquela poeira se aglomerou para formar o nosso globo em torno do seu núcleo central de substância primitiva inteligente, muitas humanidades que deferiram da atual como desta vão deferir as que se desenvolveram daqui a milhões de anos? Tem povoado a terra e desaparecido em seguida como há de desaparecer a nossa? Nega-se que tenham existido estas humanidades primitivas tão remotas, porque, segundo creem os geólogos, elas não nos deixaram nenhuma relíquia tangível. Desapareceram todos os traços de sua passagem e, portanto, nunca existiram. No entanto, tais relíquias
é verdade que raríssimas, podem ser encontradas em algum dia e virão à luz do sol nas investigações geológicas. Mas ainda, quando assim não aconteça, razão não haverá para se afirmar que não podiam ter existido homens nos períodos geológicos que os ocultistas atribuem àquelas raças. Porque o organismo destes homens não precisava nem de sangue quente, nem de ar, nem de alimento. O autor de A Vida do Mundo tem razão, e não é nenhuma extravagância acreditar, como acreditamos, que se pode existir, consoante hipóteses científicas, naturezas psíquicas encerradas no seixo e na platina indestrutíveis, terão existido, do mesmo modo, naturezas psíquicas encerradas em formas de matéria primitiva igualmente indestrutível, os verdadeiros progenitores de nossa quinta raça. Por isso, quando nos volumes 3 e 4 falamos de homens que há 18 bilhões de anos habitaram este globo, não tivemos em mentes nem os homens de nossas raças atuais, nem as leis atmosféricas, condições térmicas e etc. de nosso tempo. A Terra e a humanidade, como o Sol, a Lua e os planetas, têm todas as suas fases de crescimento, transformações, desenvolvimento e evolução gradual durante a sua existência. Nascem, tornam-se crianças, adolescentes, chegam à idade madura, depois envelhecem e finalmente morrem. Porque não estaria a humanidade também sujeita a esta lei universal? Dizia Uriel a Enoque. Segue o trecho. Eis que te mostrarei todas as coisas, ó Enoque. Vês o sol, a lua e os que conduzem as estrelas do céu e produzem todas as suas operações, estações e revoluções. No tempo dos pecadores, os anos serão encurtados, tudo o que se fizer na terra será subvertido, a lua mudará suas leis. Fim do trecho. Observação número 15. Trecho retirado do livro de Enoque e tradução do arcebispo Lawrence, no capítulo 79. Continuação da narrativa. O tempo dos pecadores significa o tempo em que a matéria alcançaria o seu apogeu na Terra e o homem o máximo de desenvolvimento físico em estatura e animalidade. Ocorreu isso durante o período dos Atlantes, quando esta raça estava em seu ponto médio, perecendo ela afogada conforme profetizou Uriel. Desde então, foi o homem decrescendo em estatura física, em força e em anos de vida, como se mostrará nos volumes 3 e 4. Mas, como já estamos no ponto médio da idade da nossa sub-raça da quinta raça raiz, época do apogeu da materialidade, as propensões animais, ainda que mais requintadas, nem por isso têm menor desenvoltura, o que se observa principalmente nos países civilizados. Fim do apêndice da 13ª seção.